E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, se você assim como eu cresceu assistindo a TV aberta, então com certeza você já assistiu ao desenho Pingu. Pingu com certeza fez parte da infância de muita gente que cresceu assistindo a TV Cultura. E como não lembrar dessa animação tão linda? Já que ela foi feita em Claymation, que pra quem não sabe, é a mesma coisa que o Stop Motion. A única diferença é que aqui são usados bonequinhos de massinha. E o personagem Pingu também se tornou muito famoso na cultura pop. Já que o seu famoso Nu se tornou um meme na internet praticamente. Mas apesar de ser uma animação muito fofinha, nem mesmo o Pingu conseguiu escapar de polêmicas. O desenho já teve episódios que foram censurados ou até mesmo banidos em certos países. E as polêmicas sempre eram relacionadas a cenas assustadoras, cenas violentas ou até mesmo cenas inapropriadas para crianças. E é disso que eu vou falar hoje, dos episódios polêmicos de Pingu. E para você que é novo aqui no canal, saiba que essa não é a primeira vez que eu falo a respeito desse tema. Eu já tinha feito um vídeo falando desse mesmo assunto há um bom tempo aqui no canal. Que foi um vídeo que eu postei lá em 2023. Mas como faz muito tempo desde que eu postei aquele vídeo, então eu decidi que vou fazer um remake dele. Então aqui eu vou acrescentar coisas que não tinham naquele vídeo para poder melhorar ele. Eu vou começar primeiramente pela primeira temporada, que é sem dúvidas a temporada mais polêmica da animação. O primeiro episódio em questão é Olá Pingu, que também é o primeiro episódio do desenho. Aqui, após almoçar, o Pingu sai para brincar com sua bola de borracha vermelha, mas pro seu azar, dois pinguins aparecem e pegam a bola. E quando o Pingu tenta recuperar, os dois pinguins ficam fazendo bullying com ele, e ele acaba tropeçando na bola, o que acaba furando ela. E a polêmica aqui foi a seguinte: a cena onde um dos pinguins bate na cabeça do Pingu e faz ele tropeçar em sua bola foi cortada pela BBC quando o episódio foi lançado em VHS por conta da violência. E o episódio quase foi banido. Ainda assim, o episódio continuou sendo exibido no Reino Unido e também nos Estados Unidos na Cartoon Network, mas acabou sendo removido da televisão britânica em 2003 e parou de ser exibido nos Estados Unidos. Mas as cenas cortadas continuam nas versões de VHS lançadas fora do Reino Unido e nos DVDs, inclusive nos Estados Unidos. O próximo episódio é Pingu cuida do ovo. Aqui a mãe do Pingu dá pra ele a tarefa de cuidar do ovo da família. E apesar de ficar feliz com a tarefa, ele logo fica entediado. Então para passar o tempo, ele coloca pra tocar uma música e começa a dançar. Mas acaba que o ovo cria pernas e começa a dançar pela sala. E quando percebe isso, o Pingu tenta pegar o ovo e acaba destruindo o iglu no processo. E logo depois, a mãe do Pingu encontra ele escondido no armário com medo das consequências do ocorrido, mas no final tudo acaba bem. E a polêmica aqui foi a seguinte: quando o episódio foi lançado em VHS pela BBC, a cena onde o Pingu é encontrado no armário foi removida. Provavelmente por lembrar involuntariamente uma tentativa de automutilação. O próximo episódio é Ciúme. Aqui o Pingu tá com ciúmes porque sua mãe tá dando total atenção para sua irmã recém-nascida, Pinga. E sendo assim, o Pingu tenta fazer de tudo para chamar a atenção de sua mãe, mas sem sucesso. Então, se sentindo derrotado, ele entra no baú de brinquedos, até que no final sua mãe, percebendo como deixou seu filho triste, vai até ele para confortá-lo.
E a polêmica aqui foi a seguinte: quando o episódio foi exibido na BBC e lançado em VHS, as cenas do Pingu no baú de brinquedos e sua mãe indo confortá-lo foram encurtadas, removendo todas as cenas em que ele se tranca lá dentro. E para disfarçar a edição, foi usada uma cena reciclada de A Nova Chegada, onde o telefone toca, a qual é tocada antes da cena da mãe consolando o Pingu. Além de que a cena onde o Pingu finge estar doente foi cortada nos Estados Unidos, porque alguns consideraram ela inapropriada. Agora, indo para um lado mais assustador, o próximo episódio é Pingu Foge de Casa. Aqui o Pingu faz malcriação no jantar, até que sem querer ele faz tudo em cima da mesa e ir pro chão, e após levar uma palmada, ele decide fugir de casa. Mas ele acaba indo parar em um lugar cheio de esculturas de gelo assustadoras que deixam o Pingu apavorado. Mas no final, seus pais o encontram e o levam de volta para casa. E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi banido da TV e distribuição em vídeo doméstico por conta da cena onde a mãe do Pingu lhe dá uma palmada e ele fugindo de casa. Além de que as esculturas de gelo assustaram várias crianças, e em 2005 ele foi banido da televisão britânica, além de também ter sido banido nos Estados Unidos devido ao seu conteúdo ofensivo e extremamente sombrio. Mas apesar disso, ele foi lançado em VHS nos Estados Unidos e no Amazon Prime Video. O próximo episódio é Aulas de Música. Aqui o Pingu encontra um acordeão em sua caixa de brinquedos e decide tocar, mas como ele não sabe tocar muito bem, então todos se afastam. Mas então seu avô, vendo como seu neto não tem muita prática com o instrumento, lhe dá algumas aulas de música, e no final o Pingu enfim aprende a tocar o instrumento. E a polêmica aqui foi a seguinte: originalmente o episódio tinha uma música protegida por direitos autorais, a qual a Pingu's Group, que é uma empresa detentora dos direitos autorais e de marca registrada da propriedade intelectual do Pingu, não conseguiu permissão para usar. Então no lugar eles colocaram outra música, mas apesar disso, a música da versão original do episódio foi usada no aplicativo My Friend Pingu. Agora, indo para um lado mais engraçado, o próximo episódio é Pequenos Acidentes. Aqui, após almoçar, o Pingu vai num bar tomar uma bebida e a Pinga vai atrás dele e também toma uma bebida. Mas ele bebe tanto que precisa urinar, então ele sai correndo para sua casa, mas pro seu azar seu pai entra no banheiro antes dele. Então, desesperado, ele toca a campainha para fazer seu pai sair do banheiro e até dá certo. Mas como o vaso sanitário é muito alto para ele alcançar, ele acaba urinando no chão. Mas no final, para resolver isso, ele e seu pai constroem alguns degraus e enfim o Pingu consegue usar o banheiro em paz. E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi oficialmente banido da TV e de distribuição em vídeo doméstico no mundo inteiro, exceto no Reino Unido e no Canadá, por conta do humor escatológico, cenas de urinação sem censura e possíveis referências a bebidas alcoólicas. E por motivos desconhecidos, em exibições na BBC e lançamentos em VHS do episódio, encurtaram a cena em que o Pingu urina no chão, omitindo a cena onde o Pingu olha para o seu pai. Agora, indo para um lado mais assustador de novo, o próximo episódio é O Sonho do Pingu. Aqui o Pingu vai dormir enquanto sua mãe lê uma história para ele, e no sonho a cama do Pingu ganha um par de pernas e se move, e ele acha muito divertido. Mas ele é surpreendido por uma morsa gigante que estava observando ele e começa a fazer brincadeiras com o Pingu, e ele fica tão assustado com a morsa que ele foge, mas ele acaba tropeçando e caindo montanha abaixo, e nesse momento ele descobre que tudo não passou de um sonho. No final, ele é consolado pela sua mãe.
E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi banido não oficialmente de ser banido no Reino Unido, já que a morsa foi considerada assustadora e perturbadora demais para crianças, até que foi removido da TV em 2003, e a BBC também não lançou ele em VHS por conta de toda essa controvérsia. Mas apesar disso, o episódio continuou sendo exibido nos Estados Unidos e ainda foi lançado em DVD e na Amazon Prime Video. E sem contar que o canal Sprout exibiu o episódio, já que o público americano não considerou a morte assustadora. Agora eu vou para a segunda temporada do desenho. Aqui a mãe do Pingu vai ao mercado deixando ele e a Pinga sozinhos. Então eles decidem brincar de dentistas, mas como o Pingu pega um martelo e um cinzel para a brincadeira, a Pingu fica com medo e sai correndo e o Pingu vai atrás dela. A perseguição continua até que ele bate a cara na mesa e acaba machucando o bico, fazendo ele sangrar. E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi banido no mundo inteiro, exceto no Canadá, nos Estados Unidos e na Finlândia, por conta da presença de sangue realista. Mas ironicamente, o episódio foi banido das distribuições de vídeos nesses mesmos países que o episódio não foi banido, apesar do episódio ter sido lançado sem cortes em DVD nos Estados Unidos. Agora, indo para um lado mais político, o próximo episódio é A Admiradora do Pingo. Aqui chega uma aluna nova na sala do Pingo, a Ping, que se senta ao lado dele. E ela demonstra gostar muito dele, mas o Pingo não mostra um pingo de interesse nela. Mas acaba que no final, após escaparem de uma confusão, o Pingo começa a criar um carinho especial pela Ping. E a polêmica aqui foi a seguinte: no final do episódio aparecem duas placas e cada uma tinha uma palavra escrita. Na placa da esquerda está escrito Perestroika e na placa da direita está escrito Glasnost, e por conta disso acusaram as placas de promover tanto o comunismo quanto a União Soviética, além de estar escrito em russo. Mas apesar disso, o episódio nunca foi censurado ou banido. Agora, indo para um lado bem mais bobo, o próximo episódio é O Primeiro Beijo do Pingu. Aqui o Pingu e a Ping querem dar seu primeiro beijo enquanto patinam, mas seus amigos só ficam atrapalhando, até que no final eles conseguem ficar sozinhos e dão seu primeiro beijo. E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi proibido e removido da televisão americana por conta do beijo dos dois pinguins, já que consideraram inapropriado para crianças. E eu pessoalmente achei essa censura bem bobinha. Mas apesar disso, em outros países, incluindo o Reino Unido, o beijo foi considerado aceitável. Agora eu vou para a terceira temporada, que é a temporada menos polêmica da animação, já que só teve um episódio polêmico, que foi o episódio O Pingu briga com sua mãe. Aqui o Pingu quer brincar com seu amigo, mas sua mãe não deixa por ele ter tarefas a cumprir, o que faz os dois discutirem, até que chega um momento que ela perde a paciência e dá um tapa no rosto do Pingu, e o mesmo corre pro quarto chorando, até que no final eles se reconciliam. E a polêmica aqui foi a seguinte: a cena onde a mãe do Pingu dá um tapa no rosto dele foi cortada nas exibições da BBC e nos lançamentos em VHS. E o episódio também foi removido da maioria das exibições americanas por causa dessa mesma cena. Mas apesar disso, o episódio foi exibido na Cartoon Network no bloco Small World nos Estados Unidos. Pessoal, se vocês estão achando interessante todas essas polêmicas em relação ao Pingu e nem sabiam a respeito delas, então eu só vou pedir algumas coisas em troca, que são deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. Também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. E também convido vocês a me seguir no Instagram, que é @cineleandro,
porque por lá também tem conteúdo que é interessante, como por exemplo, videovlogs que eu posto de vez em quando eu vou no cinema, até mesmo vídeos onde eu falo de teorias, curiosidades, seja de filme, série, desenho, além de que também eu faço postagens em collab com outras contas, além de que também vocês vão ver um pouco da minha vida pessoal por lá também, então fiquem por dentro. E por fim eu vou ir para a quarta temporada, que foi a última temporada polêmica da animação. Começando primeiramente pelo episódio, o Pingu recebe um aviso. Aqui o Pingu decide sair para empinar uma pipa com seu amigo, mas ele vai empinar a pipa onde mora uma vizinha mal-humorada, a qual acaba confiscando a pipa. E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi proibido no Japão por motivos desconhecidos, mas alguns acreditam que o motivo seja porque a vizinha mal-humorada persegue o Pingu e seu amigo com um batedor de tapetes. Mas o Departamento de Informação Kupu presume que o motivo seja porque a história não agradaria ao público japonês, provavelmente por não ter claro senso de realização no final, ou porque a vizinha mal-humorada podia ser vista como uma representação negativa de pessoas em situação de pobreza. E por fim, indo agora para um lado mais de estereótipo, o próximo episódio é Pingu e a boneca. Aqui o Pingu tá fingindo ser um índio americano, prendendo seu ursinho de pelúcia em um pedaço de madeira e dançando em volta dele. E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi banido em grande parte da América do Norte por conta da representação estereotipada do Pingu como um nativo americano. E presume-se que pelo mesmo motivo o episódio foi banido no Japão por conta da representação de nativos e indígenas americanos. Mas apesar disso, o banimento provavelmente foi suspenso, já que ele está disponível no Amazon Prime Video dos Estados Unidos. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários qual dessas polêmicas foi a mais absurda para você. E aproveitem e também deem uma olhada nos dois vídeos que estão aparecendo aqui, porque eles são também remakes de vídeos antigos do canal, que sério, eles ficaram bem melhores agora. Então, deem uma olhada, sério, vocês não vão se arrepender. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!